Eduardo no palco sob uma luz fraca, suor escorrendo pelo rosto, enquanto o boneco lança uma piada cruel que faz o público rir descontroladamente. Eduardo, aterrorizado, tenta interromper, mas o boneco vira a cabeça lentamente e murmura, com uma voz gelada: "Acha que consegue escapar de mim, Eduardo?" De repente a luz corta, e o riso do público ecoa no escuro, se transformando em algo monstruoso. Se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, nos contar sobre seus relatos e de onde está assistindo. A risada ecoou pela pequena sala de shows quase vazia, mas não porque a piada de Eduardo fosse boa. Era um riso nervoso, um daqueles que preenchem o silêncio para evitar a vergonha completa. Ele esfregou a nuca, evitando olhar para as 10 ou 12 pessoas espalhadas pelo espaço mofado, e forçou um sorriso. "Pois é, parece que até vocês estão cansados da minha carreira, né?" Um burburinho seco preencheu o ambiente. Era sua última apresentação naquele bar, segundo o gerente. "Eduardo, talvez você precise repensar isso. Quem sabe mudar de área?" Aquela frase estava ecoando em sua mente desde que a ouvira 2 noites atrás. Ao sair, carregando uma mala pequena cheia de acessórios e figurinos gastados, Eduardo parou ao ver uma loja do outro lado da rua. "Antiguidades. Madame Arlene", dizia a placa torta. Estava escuro, mas uma estranha luz oscilante iluminava a vitrine. Por algum motivo sentiu-se atraído, como se algo puxasse seu olhar para dentro. Um som de sineta fraca marcou sua entrada. O cheiro de madeira envelhecida e velas derretidas enchia o ambiente. Objetos peculiares estavam empilhados em prateleiras precárias. Relógios quebrados, estatuetas rachadas, espelhos que pareciam distorcer sua própria imagem. Procurando algo específico, a voz de uma mulher idosa o surpreendeu. Ela estava no balcão, um olho de vidro cintilando sob a luz fraca. Eduardo pigarreou. "Só dando uma olhada. Preciso de algo diferente para o meu show." Ela sorriu, os lábios finos se curvando como uma faca prestes a cortar. "Diferente, hein? Tenho exatamente o que você precisa." Ela desapareceu por trás de uma cortina e voltou segurando algo envolto em tecido vermelho. Eduardo franziu a testa quando ela desdobrou o pano e revelou um boneco ventríloco. A pintura estava gasta, mas ainda havia algo sinistro na expressão da peça. Olhos enormes, sorriso largo e dentes muito, muito brancos. "Este aqui é especial. Foi usado por um grande ventríloco no século passado." "E por que ele está aqui?" perguntou Eduardo, tentando esconder o desconforto. "Digamos que o último dono não soube lidar com ele." O tom da mulher era enigmático, mas Eduardo ignorou. Era só um boneco. Aceitou o boneco como pagamento simbólico, um favor da lojista que o fez sentir um arrepio estranho na espinha. Aquela noite, no pequeno apartamento apertado onde vivia, ele começou a praticar. Eduardo riu sozinho ao tentar fazer uma voz para o boneco. "Muito bem, garoto. Como vamos te chamar?" Depois de algumas tentativas, escolheu o nome: Vicente. A princípio parecia bobo, mas Vicente ganhou vida em suas mãos durante os ensaios. A grande surpresa veio na noite seguinte. No palco novamente, Eduardo segurava Vicente e usava a nova dinâmica para animar a plateia. De forma surpreendente, as piadas fluíram naturalmente, a conexão com o público parecia imediata e, quando menos esperava, um riso alto e contínuo tomou conta da sala. "Está funcionando", Eduardo pensou, mas um comentário inesperado interrompeu sua euforia. "Você não devia ter largado a Carol daquela forma", Vicente disse, virando o rosto para um homem sentado na primeira fila. O público congelou. O homem, visivelmente abalado, encarou Eduardo. Ou seria Vicente? "Como você sabe disso?" Ele gritou, vermelho de raiva. Eduardo riu nervoso. "Ah, é só brincadeira, cara, relaxa." O homem levantou-se e saiu às pressas, derrubando sua cadeira. Uma mistura de risos constrangidos e murmúrios dominou o salão. Eduardo tentou continuar o show,
mas mal conseguiu terminar. Mais tarde, em casa, ele encarou Vicente, agora largado no sofá. Que diabos foi aquilo? Eu não pensei naquela frase, murmurou para si mesmo. Foi quando percebeu que Vicente parecia mais diferente. Os olhos de vidro estavam fixos nele, mesmo com a cabeça inclinada para o lado. A sensação de estar sendo observado não o deixou dormir. Até que no meio da noite, uma risada baixa ecoou pela sala. E ela não veio de Eduardo. Eduardo se levanta da cama, ofegante, e encontra Vicente na poltrona, onde ele sabia que não o havia deixado antes. O silêncio no apartamento era denso como uma neblina. Eduardo encarava Vicente jogado na poltrona. Eu devo ter esquecido ele ali. Só pode. Tentava convencer a si mesmo, mas algo no ar não parecia certo. Ele se aproximou lentamente, os passos soando altos demais no ambiente. O boneco continuava ali, imóvel, mas a sensação de que os olhos de Vicente acompanhavam Eduardo não desaparecia. Ele riu nervoso, pegou o boneco pelas costas e o jogou em uma mala. É isso, amanhã vou devolver você para aquela loja. Na manhã seguinte, enquanto tomava um café fraco, Eduardo ligou para o número que encontrou no recibo da loja de Madame Arlene. Uma voz mecânica respondeu. Número inexistente. Seu coração apertou. Não havia mais nenhum traço da loja na rua. A vitrine estava coberta por tábuas velhas, como se estivesse abandonada há anos. Isso é ridículo. Só preciso me livrar disso. Determinou-se a esquecer Vicente. Nas semanas seguintes, os shows continuaram e ele teve sucesso em ganhar a atenção do público sem o boneco. No entanto, quanto mais tentava ignorar o objeto, mais pensamentos desconfortáveis o assaltavam à noite. Vicente parecia sussurrar em sua mente. Uma tarde, depois de um show fracassado onde perdeu o fio das piadas e foi vaiado, Eduardo abriu a mala por instinto. Lá estava Vicente, intacto. Os olhos brilhavam como se estivessem esperando por ele. Contra todos os seus instintos, Eduardo pegou o boneco e se preparou para levá-lo de volta ao palco. Naquela noite, o público era pequeno, mas receptivo. O retorno de Vicente foi celebrado por risos e aplausos. Eduardo relaxou, confiante de que tudo não passava de paranoia. Ele controlava a situação agora. Até que Vicente falou de novo sem o comando de Eduardo. Você está sozinho, não está, Eduardo? Toda essa plateia ri, mas ninguém se importa com você. A sala ficou em silêncio, o riso se transformando em murmúrios desconfortáveis. Eduardo parou de mover a boca, mas Vicente continuou. Por que você se esconde atrás de mim? Por que não fala para todos que tem medo de ser esquecido? Eduardo começou a suar, mas tentou jogar tudo como parte do espetáculo. Esse boneco é bom em improvisar, né? Disse forçando uma risada, enquanto arrancava Vicente de sua posição no colo. Mas ao segurá-lo, algo na articulação dos braços do boneco parecia se mover sozinho. Quando o show terminou, a plateia estava eufórica, aplaudindo de pé. Eduardo voltou para os bastidores ofegante, trancou-se no camarim e jogou Vicente no chão com força. Você não vai mais fazer isso, entendeu? Eu sou o comediante aqui! Gritou para o boneco, sentindo-se ridículo logo em seguida. Mas então ouviu uma resposta, uma voz fria, baixa, vindo de algum lugar próximo. Eu sou o motivo de você estar aqui, e você sabe disso. Eduardo olha em volta desesperado, mas percebe que o som da voz saiu de dentro do próprio boneco. Pela primeira vez, Vicente estava falando sem qualquer movimento de sua boca. Eduardo ficou parado, estático, encarando o boneco que agora jazia inerte no chão do camarim. Ele se agachou lentamente, estendendo a mão hesitante, como se estivesse tocando uma armadilha. Quando finalmente segurou Vicente novamente, ele parecia ser apenas madeira, pano e verniz. Eduardo riu, mas o som saiu tremido. Estou ficando louco, é só isso. Ele empurrou Vicente de volta para a mala e tentou esquecer o que tinha ouvido. Mas naquela noite,
Ao voltar para casa, a mala parecia mais pesada do que antes. Eduardo largou-a de qualquer jeito perto da porta e se jogou no sofá, o corpo exausto e a mente em ebulição. Não era apenas o que ele tinha ouvido, mas também a reação do público. Eles riram mais do que nunca naquela noite, completamente imersos no que parecia ser a melhor apresentação de sua vida. As contas atrasadas, o aluguel, as dívidas, tudo parecia mais gerenciável se ele continuasse com Vicente. Mas a que custo? Quando Eduardo finalmente foi para a cama, teve o pior sono de sua vida. Ele acordava a cada hora, certo de que ouvia risadas ecoando pelo apartamento. No último desses despertares, notou algo. A mala onde havia guardado Vicente estava aberta. Ele levantou com o coração disparado e encontrou o boneco sentado no sofá, na mesma posição em que costumava colocá-lo durante os shows. "Eu não te tirei daí", Eduardo murmurou andando para trás até esbarrar na parede. "Precisamos conversar, Eduardo." Desta vez, ele viu. Vicente não estava sendo manipulado. Sua mandíbula se movia com precisão e seus olhos giraram para encará-lo. Eduardo sentou-se contra a parede, as pernas fracas demais para sustentar seu corpo. Ele esfregou os olhos, tentando acordar de um pesadelo, mas Vicente continuava falando. "Você quer isso, Eduardo? O sucesso, a atenção, a sensação de não ser invisível. Isso não é real", gritou Eduardo. "Você é só madeira e pano. Isso é coisa da minha cabeça." "Será que é?" Vicente rebateu com um tom cortante. "Então explique como você soube do segredo do homem no show de hoje. Explique como eu falei enquanto sua boca estava fechada. Você está desesperado por mais, e eu sou sua resposta." Eduardo encarou o boneco, sua mente tentando encontrar lógica naquela conversa impossível. Vicente deu um sorriso, ou ao menos foi o que Eduardo jurou ter visto. Na manhã seguinte, Eduardo tomou uma decisão. Ele precisava entender o que estava acontecendo com aquele boneco. Começou com uma pesquisa obsessiva, vasculhando a internet e tentando encontrar algo sobre Vicente ou qualquer coisa semelhante. As informações eram escassas, mas Eduardo encontrou um artigo antigo sobre ventrílocos famosos e seus supostos laços sobrenaturais com seus bonecos. Uma história chamou sua atenção. Um homem chamado Raul Herrera, que também usava um boneco peculiar e ficou famoso em apresentações misteriosas nos anos 1960. Segundo o artigo, Raul desapareceu do nada após um show marcado por polêmicas. Eduardo encontrou uma foto de Raul com o boneco e seu estômago revirou. Era Vicente. Mais tarde, naquela mesma noite, Eduardo decidiu que não podia mais guardar Vicente em casa. Pegou o boneco e dirigiu até um bosque afastado nos arredores da cidade. Com a respiração pesada e o corpo tremendo, cavou um buraco fundo com as mãos nuas e enterrou Vicente ali, cobrindo o boneco com terra até não sobrar nenhum vestígio. Quando voltou para o carro, se sentiu aliviado, como se tivesse se livrado de um peso. Chegou em casa, tomou um banho quente e finalmente dormiu. Pela primeira vez em semanas, teve um sono tranquilo, até que, ao amanhecer, algo o acordou. Sentado na beira de sua cama, com o mesmo sorriso largo de sempre, estava Vicente. "Eu já disse que não vai se livrar de mim tão fácil." Eduardo engole em seco e percebe com horror que há marcas de terra espalhadas pelo chão, desde a porta até o quarto. Eduardo caiu da cama num movimento brusco, os olhos arregalados fixos em Vicente. Cada batida de seu coração parecia um tambor ecoando no quarto silencioso. Ele engatinhou para trás, até bater na parede, encarando o boneco que permanecia inerte. Ou assim parecia. "Você não é real", Eduardo sussurrou, mais para si mesmo do que para Vicente. "Ah, sou real o suficiente para você, Eduardo." A voz ecoou com um tom suave, quase divertido. Mas Eduardo percebeu algo novo. Ela não vinha apenas de Vicente. Era como se sua própria mente estivesse dividida,
reverberando aquelas palavras em sua consciência. Fugir. Essa era a única coisa que podia pensar. Eduardo agarrou as chaves que estavam na mesa de cabeceira e correu para fora do apartamento, deixando Vicente para trás. Ele dirigiu por horas sem destino, com a música do rádio no volume máximo tentando abafar o caos em sua cabeça. Quando parou, estava em um estacionamento vazio à beira da estrada. Lá, na segurança do carro, começou a se convencer de que era sua própria mente brincando com ele. Todo o estresse acumulado, as noites mal dormidas, as dívidas e o fracasso estavam cobrando um preço alto. Isso fazia sentido, ou ao menos o suficiente para que Eduardo se obrigasse a voltar para casa. Quando entrou, encontrou tudo exatamente como havia deixado. Vicente estava na cama, inerte, com o mesmo sorriso congelado. Eduardo fechou a porta atrás de si e respirou fundo, ignorando a sensação de que algo observava cada movimento seu. Ele decidiu. Se fosse enlouquecer, ao menos precisava sobreviver até o próximo show. Nas semanas seguintes, Eduardo voltou a usar Vicente nos shows. A aceitação do público era absurda. Os ingressos começaram a se esgotar e bares maiores começaram a contratá-lo. Eduardo sempre planejava usar roteiros definidos, mas Vicente falava além. Ele contava segredos sobre pessoas na plateia, coisas que ninguém poderia saber, e cada revelação era seguida por uma mistura de gargalhadas e murmúrios tensos. Havia algo fascinante e perturbador naquilo tudo. Após os shows, as pessoas comentavam não só sobre a comédia, mas também sobre a estranha sensação que o boneco provocava nelas. O sucesso começou a trazer dinheiro e reconhecimento, mas junto com isso vinha algo mais. Eduardo sentia como se estivesse se perdendo a cada apresentação. Numa noite, Eduardo acordou e encontrou Vicente na sala, sentado à mesa com uma xícara de café em frente a ele. Era impossível, mas Eduardo já não tinha certeza de nada. "Quanto tempo acha que pode fugir do que nós dois sabemos?" Vicente perguntou, com aquele tom sarcástico e frio que Eduardo começava a odiar. "O que você quer de mim?" Eduardo gritou, os punhos cerrados e a respiração pesada. "Você já sabe o que quero." Vicente inclinou a cabeça, seus olhos brilhando à luz fraca. "Eu te ofereci tudo, Eduardo. Sucesso, fama, uma plateia aos seus pés. E você aceitou, mas agora quero o que é meu por direito." "Eu nunca concordei com nada." "Ah, mas suas ações dizem o contrário. Você voltou a me usar, aceitou os aplausos, deixou o mundo se encantar comigo." Eduardo se jogou no sofá, as mãos no rosto, a mente correndo por possíveis saídas daquele pesadelo. "Eu vou me livrar de você. Desta vez, de verdade." "Você pode tentar." Vicente sorriu, a mandíbula se movendo lentamente. "Mas o preço por quebrar nosso pacto será maior do que você imagina." Eduardo olha pela janela e vê várias pessoas paradas na rua, imóveis, olhando diretamente para a janela do apartamento. Nos rostos, sorrisos amplos, iguais ao de Vicente. Eduardo congelou ao encarar aquelas pessoas na rua. Sob a luz fraca dos postes, os sorrisos largos pareciam bizarros e quase antinaturais. Nenhum deles piscava, nenhum deles se movia. Apenas olhavam, fixos na janela do apartamento. Ele sentiu um arrepio gelado percorrer a espinha. "Isso é alguma brincadeira?" sussurrou para si mesmo, mesmo sabendo que não era. Fechou as cortinas rapidamente, tentando bloquear aquele espetáculo assustador. Por um momento, o silêncio tomou conta. Então, 3 batidas secas na porta o fizeram saltar. Eduardo caminhou até a porta com passos vacilantes, o coração batendo rápido. Espiou pelo olho mágico, mas do outro lado só havia escuridão. Ele hesitou, os pensamentos em turbilhão. "Não abra!" sua mente gritou. Mas, como se puxado por uma força invisível, ele destrancou a porta e abriu uma fresta. Nada. O corredor estava vazio.
mas algo estava errado. O som de vozes baixas parecia ecoar pelas paredes e um cheiro forte de madeira queimada invadiu suas narinas. Ele recuou, fechando a porta novamente, e virou-se para encarar Vicente. O boneco continuava na cadeira, agora sentado de forma ereta, as mãos repousando tranquilamente no colo. "Eles não vão embora, Eduardo." Vicente quebrou o silêncio, com um tom que mesclava calma e ameaça. "Eles querem o espetáculo, e quanto mais tempo você enrolar, mais ansiosos eles vão ficar." Eduardo explodiu. "Chega! Eu vou me livrar de você!" Ele pegou Vicente pelos braços e o arremessou contra a parede. O boneco bateu no chão com um som surdo, mas logo se ergueu novamente, sozinho. Eduardo viu as articulações se moverem como se estivessem conectadas por algum mecanismo invisível. "Você ainda não entendeu, não é?" Vicente sibilou. "Você não está no controle dessa história." Apavorado e sem pensar, Eduardo correu até a cozinha e pegou um martelo. Ele agarrou Vicente com as duas mãos, levando o boneco até a bancada e começou a desferir golpes selvagens. Cada martelada parecia mais desesperada que a anterior, até que finalmente restou apenas um amontoado de pedaços quebrados no chão. Ele se afastou, ofegante, o suor escorrendo pelo rosto. Pela primeira vez em semanas, parecia ter conquistado algum tipo de paz. Mas então, Eduardo sentiu algo estranho em suas mãos. O martelo estava coberto de sangue. Ele olhou para baixo. Em vez de pedaços de madeira e pano, havia carne dilacerada no chão, como se Vicente fosse feito de algo orgânico. Eduardo deu um passo atrás, os olhos fixos no sangue que se espalhava lentamente. Nesse momento, as cortinas do apartamento se abriram sozinhas e a luz dos postes revelou algo aterrorizante. As pessoas que antes estavam na rua, agora estavam na sala, imóveis, sorrindo. "Agora que eles estão aqui, vamos dar o que eles querem." A voz de Vicente ecoou pelo apartamento. Eduardo olhou para trás, mas o boneco, ou o que restava dele, havia sumido. Uma das pessoas na sala deu um passo à frente, ainda sorrindo, e estendeu algo para Eduardo. Vicente, completamente intacto, de volta à sua forma original. Eduardo recuou enquanto o estranho na sala lhe estendia Vicente. A visão do boneco perfeito, sem um arranhão, fez seu estômago se revirar. Ele ergueu as mãos, recusando a aproximação da figura imóvel. "Não, não toque em mim." Sua voz mal saiu, um fio rouco de resistência. As pessoas não reagiram. Permaneceram ali, com aquele sorriso assustador e os olhos fixos. Vicente foi colocado delicadamente no chão, e a figura voltou para o grupo, desaparecendo entre os outros como se nunca tivesse se destacado. O boneco, porém, não ficou imóvel. Ele se ergueu sozinho, os movimentos rígidos e quase mecânicos. Seus olhos brilharam quando ele virou o rosto para Eduardo. "Fugir só prolonga a diversão, Eduardo." A voz ressoou de Vicente, como uma sombra na mente de Eduardo. Eduardo não aguentou mais. Ele pegou o boneco do chão, ignorando o peso quase palpável do horror que o cercava, e correu porta afora. Subiu as escadas do prédio freneticamente, seus passos ecoando no corredor escuro. O vento assoviava pelas janelas abertas, mas ele só pensava em chegar ao telhado. Sob o céu estrelado, Eduardo estava determinado a acabar com aquilo de vez. Ele levou Vicente até a beira do telhado e segurou o boneco pelos tornozelos. "Se isso for real, você vai desaparecer para sempre. E se for minha mente, ao menos eu vou me livrar desse peso." Ele esperava uma resposta, uma última provocação de Vicente, mas o boneco permaneceu em silêncio. Eduardo riu, meio histérico, enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. "Nada a dizer agora, não é?" E ele soltou Vicente. O boneco caiu em direção ao chão, mas antes de se espatifar, algo impossível aconteceu. Vicente parou no ar. Como se preso por fios invisíveis, ele flutuou lentamente de volta até Eduardo, girando no ar como uma marionete sobrenatural.
Os olhos de Vicente fixaram-se nos de Eduardo enquanto ele pairava diante dele, flutuando como uma assombração viva. Você ainda não entendeu, Eduardo. Eu não sou o boneco. Você é o boneco. Eduardo piscou e o mundo ao seu redor pareceu derreter em sombras. A gravidade o puxou com força e ele tropeçou para trás, caindo no chão do telhado. Quando abriu os olhos, Vicente estava sentado em cima de seu peito, sorrindo. Enquanto Eduardo lutava para respirar, ele sentiu algo estranho. Seus braços e pernas estavam rígidos, incapazes de se mover. Vicente o observava de perto, como se estudasse cada detalhe. Quer saber por que todos esses sorrisos estão aqui? Por que eles te observam? Vicente disse, apontando para os estranhos que agora preenchiam o telhado, parados em um semicírculo perfeito ao redor deles. Eles eram como você, Eduardo. Achavam que tinham controle, que eram os protagonistas de suas próprias vidas. Mas sabe o que todos eles realmente eram? Marionetes dançando em meus fios invisíveis. Agora é a sua vez. Eduardo tentou gritar, mas não conseguiu. Seus lábios não se moviam. A única coisa que podia fazer era assistir enquanto Vicente colocava suas pequenas mãos de madeira em seu rosto com um sorriso crescente e aterrorizante. Eduardo sentiu os fios. Eram invisíveis, mas estavam ali, puxando seus membros de forma robótica. E então, pela primeira vez, ele percebeu algo ainda mais assustador. Não era ele quem estava sendo controlado. Era ele quem controlava as pessoas ao seu redor, sob as ordens de Vicente. Eduardo sentiu o pânico se instalar profundamente à medida que compreendia o horror do que estava acontecendo. Seus braços se moveram de forma involuntária, cada movimento forçado, enquanto Vicente observava com seu sorriso malicioso. Os fios invisíveis eram reais, não apenas em seu corpo, mas ligados às figuras paradas ao redor. Com um puxão mental involuntário, Eduardo viu uma das pessoas dar um passo à frente. Ele não queria, mas a mente parecia estar respondendo a uma força que agora se expandia dentro dele. Isso não pode estar acontecendo! Eduardo tentou gritar, mas a voz dele parecia ter sido arrancada. Ah, está acontecendo sim. Vicente caminhou sobre seu peito com passos pequenos e calculados. Você se preocupava em controlar sua carreira, sua vida, seu sucesso. Agora veja, controle total. Não é o que sempre quis? Eduardo tentou resistir, lutando contra os fios que o mantinham preso. Mas a cada tentativa, o controle sobre os estranhos aumentava. Ele viu os sorrisos nas figuras se alargarem e um som perturbador de risos ecoou pela multidão enquanto elas começaram a se mover lentamente em sua direção. De repente, Eduardo sentiu uma onda de memória percorrer sua mente. Visões de pessoas, rostos desconhecidos, todos puxados pelo mesmo fio invisível que agora parecia dominá-lo. Eduardo compreendeu a verdade aterrorizante. Não era só o público que estava conectado a ele. Vicente tinha um longo histórico de donos. Quantos vieram antes de mim? Eduardo finalmente conseguiu perguntar, a voz tremendo de ódio e desespero. Você é um artista, Eduardo, e como todo grande artista, você faz parte de uma longa linhagem. Vicente riu. Pensa que é o primeiro? Raul, aquele pobre coitado que encontrou meu verdadeiro poder antes de você, fez um trabalho incrível até que... Bom, ele não conseguiu aguentar a pressão. Eduardo se lembrou da pesquisa sobre Raul Herrera, o ventríloco desaparecido nos anos 60. As mesmas histórias perturbadoras. Era tudo verdade. Vicente era algo muito mais antigo, muito mais poderoso do que parecia. Então, é isso. Sou só mais um. Até você me consumir? Eduardo perguntou, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos. Exatamente. Vicente inclinou a cabeça. Mas veja pelo lado bom. Você não está sendo consumido de graça. Vai levar consigo todo esse público fiel. Ele apontou para as figuras que agora formavam um círculo apertado ao redor. Eduardo sentiu algo diferente.
uma fagulha de raiva. Vicente poderia ter o controle de sua vida, mas talvez ainda houvesse uma maneira de lutar. Ele olhou ao redor, tentando encontrar qualquer coisa para se libertar daquele pesadelo. Foi então que ele percebeu. As figuras no círculo estavam ficando distorcidas. As feições delas começavam a derreter, como cera aquecida, transformando-as em formas grotescas e indefiníveis. A risada delas começou a se transformar em um grito dissonante e agonizante. Vicente saltou de seu peito e pousou no chão, encarando Eduardo. O boneco inclinou a cabeça, parecendo analisar a nova dinâmica. Interessante, Vicente murmurou. Você ainda está tentando resistir. Não acontece com frequência. Pode ser divertido assistir você tentar. As figuras derretidas pararam de se mover e, no mesmo instante, começaram a virar seus olhos vazios e deformados para Eduardo. De repente, todos os fios invisíveis conectados a elas se esticaram violentamente, puxando Eduardo para o centro do círculo. Eduardo sentiu sua mente se torcer, os fios invisíveis mais apertados em sua pele como uma rede cruel, arrastando-o de volta à realidade aterradora de Vicente. Ele estava imóvel no telhado, cercado pelos olhos cegos dos seus seguidores, que agora não eram mais humanos, eram ecos distorcidos do que costumavam ser. Cada passo que ele dava estava sendo manipulado, cada movimento seu, controlado. Mas uma sensação aguda de pavor o despertou. O boneco Vicente havia ido além. Ele não controlava mais apenas as pessoas à sua volta. Através de seus olhos, Eduardo sentia a percepção de que ele, na verdade, estava sendo controlado. O próprio Vicente havia se tornado o mestre de sua mente. E agora, Eduardo começava a entender o peso dessa maldição. As figuras antes imóveis agora estavam se movendo mais lentamente, como se tivessem começado a se reconstruir, seus sorrisos esqueléticos crescendo, ampliando-se até um ponto insuportável. As sombras ao redor pareciam crescer também, distorcendo as formas das figuras e criando um labirinto sombrio onde não havia mais saída. Fugir para onde? Pensou Eduardo. Não havia mais para onde correr. O telhado onde ele estava parecia agora parte de uma realidade onírica, onde as regras eram ditadas pelo sussurro cortante de Vicente. Vicente, sentado ali, com os pés flutuando ligeiramente acima do telhado, observava seu servo com satisfação. Seu corpo de boneco parecia mais sólido, como se estivesse se fundindo à própria realidade, tornando-se uma entidade concreta, capaz de manipular mais do que um simples corpo inanimado. Você realmente pensou que poderia controlar tudo? Vicente perguntou, a voz ressoando na mente de Eduardo como uma risada sádica. Eu já estava nas suas piadas, nos seus medos, em seus momentos mais íntimos. Eu te ensinei que o palco é onde a morte se esconde atrás do riso, e você, com suas palavras, me convidou. Eduardo, sem força para lutar, olhou para as figuras ao seu redor que, por fim, haviam se tornado figuras distorcidas daquilo que já haviam sido. Eles estavam todos ali por uma razão, como marionetes de um artista cruel. E agora, Eduardo finalmente compreendia. Ele não era o ator principal da sua própria vida, e o preço por brincar de comediante com os segredos do mundo não era mais brincadeira. Ele fazia parte do espetáculo, e a cada passo para fora, mais pessoas se tornavam peças dessa rede sinistra. Você não tem controle mais, Eduardo, Vicente continuou. Você passou a ser o show, e tudo o que importa agora são as risadas. Minhas risadas. Com um esforço titânico, Eduardo conseguiu se desvencilhar das forças que o prendiam. A dor era insuportável, mas a vontade de lutar pela sua alma o fez resistir. Ele usou a última centelha de coragem e se levantou. Mas cada passo que ele dava parecia torná-lo mais fraco, como se o próprio telhado estivesse sucumbindo ao peso do seu desespero. Eu não vou ser sua marionete. Eu não vou perder tudo o que sou para você. Eduardo gritou para o vazio, suas palavras perdendo-se no vento que agora uivava.
Mas sua tentativa de escapar foi interrompida quando uma risada gélida preencheu o ar. Era Vicente. O boneco tinha o controle total sobre as criaturas ao redor e não pensaria em deixá-lo escapar. Nenhuma tentativa de fuga seria bem-sucedida sem consequências. A figura de Vicente começou a se materializar diante dele, mais próxima, mais sólida. E Eduardo sentiu as correntes invisíveis ao seu redor, apertando-se como uma armadilha mortal. Se você não pode controlar a si mesmo, Eduardo, como espera controlar o público? O sorriso de Vicente se alargou de forma ainda mais grotesca, e com um movimento rápido, ele apontou para a multidão à sua volta. Eduardo observou horrorizado quando os membros dessa estranha audiência começaram a se mover na direção dele, todos com as feições distorcidas em um riso coletivo. Neste momento, Eduardo viu um rosto familiar, um antigo amigo de infância, agora irremediavelmente consumido pelo poder de Vicente. Ele não podia mais confiar em ninguém, nem em si mesmo. Prepare-se, Eduardo. Você já está em meu palco. Agora vamos dar o show final. O ar ao redor de Eduardo parecia denso, como se todo o oxigênio estivesse sendo lentamente sugado para longe de seu corpo. O peso das cordas invisíveis que o aprisionavam parecia cada vez mais esmagador, e a realidade ao seu redor começava a se distorcer. Ele olhou para as figuras ao seu redor, as audiências que agora se moviam com uma rigidez impossível de ignorar. Seus olhos eram vazios e seus corpos deformados. Mas, no fundo, Eduardo reconheceu a verdade horrível. Eles eram ele. Cada um representava uma faceta de sua própria essência corrompida, distorcida pelas piadas que ele contara sobre os outros, os segredos que ele expôs. As vozes ao longe eram sussurros. Sussurros que transformavam a dor em uma melodia de desespero. Ao longo de toda a sua carreira, você zombou dos fracos, das vítimas da comédia, disse Vicente, a voz como uma lâmina suave. E olha onde você está agora, Eduardo. Todo mundo ri, mas ninguém escapa. As risadas das figuras que se aproximavam começavam a ficar cada vez mais altas, mais ameaçadoras. Eduardo tentou bloquear a angústia do que estava prestes a se tornar uma verdade impiedosa. Ele estava sendo consumido por sua própria criação, uma criação que ele nunca deveria ter feito. Vicente apareceu diante dele, mais completo agora, seus movimentos e sua postura como os de um ser humano. Uma marionete que finalmente ganhou vida. Mas Eduardo já sabia, no fundo. Aquilo não era humano. Nunca foi. Eu posso ser o mestre agora. Eu sou o show, Vicente disse com um sorriso cruel. Eduardo sentiu o frio gelado aumentar quando Vicente tocou sua testa. Um toque simples, mas que parecia rasgar sua mente em duas, como se ele estivesse sendo forçado a assistir à sua própria vida despedaçando-se diante de seus próprios olhos. A verdadeira piada, Eduardo finalmente entendeu, não era sobre o que ele fazia no palco. Era sobre a ilusão que ele criou, a ideia de que ele estava no controle. Ele estava aplaudido, aceito, até que Vicente apareceu, até que ele tomou seu lugar. Você acha que seria diferente se tivesse só mais um show? Se fizesse mais uma piada? Se arrastasse mais um pouco em busca de aprovação, de aplausos? Vicente zombou. Os dedos deslizavam pelo rosto de Eduardo como uma carícia macabra. Eduardo tentou lutar, mas a sensação era como se uma energia maligna estivesse puxando-o para a escuridão, como se ele já estivesse indo lentamente para um abismo eterno. Cada lembrança de sua vida, seus erros, suas escolhas, tudo aquilo estava se distorcendo sob a pressão da manipulação de Vicente. No fim, Eduardo, você será o melhor espetáculo que já tivemos. E então, a mente de Eduardo registrou um novo horror. Os estranhos presentes em sua nova audiência começaram a se transformar em figuras muito mais reconhecíveis. Pessoas que Eduardo amava, pessoas que ele desconsiderou, explorou, e que agora estavam ali.
As feições estavam distorcidas pelo sofrimento, pelo próprio olhar de Vicente sobre elas. Aquelas eram as vítimas. As vítimas do seu ego, das piadas impiedosas, das críticas vazias. Ele teve que encarar tudo o que havia causado. Um rosto familiar e desconcertante apareceu no círculo próximo a ele. Não, não é possível! Eduardo murmurou, uma lágrima escorrendo por seu rosto. Ali estava Raul. A figura distorcida e maltratada de Raul Herrera, o ventríloco que tinha sido arrastado para a mentira da fama, uma mente corrompida por Vicente muito tempo antes de ele ter encontrado Eduardo. Raul encarava-o, os olhos vazios fixados nele. Eduardo, você achou que seria diferente? Eu pensei que pudesse escapar, mas é tarde demais. Eduardo percebeu, aterrorizado, que agora ele era a atração. Ele estava finalmente preso no seu próprio palco, sendo consumido não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Vicente tinha o controle total sobre tudo. Ele estava em todos os lugares, nas almas de cada um que fosse atraído para o espetáculo sombrio. O público não te quer, Eduardo. A dor deles é sua agora. Eles vão rir de você até você implodir de angústia. A voz de Vicente foi cortante, como se estivesse comandando um ato final com pura frieza. Mas algo se passava no fundo da mente de Eduardo. Um lampejo de resistência. Quando ele olhou para o boneco novamente, uma raiva imensa começou a ferver em suas veias. Um ódio crescente pela forma como Vicente o controlava. Enquanto o público mutilado se aglomerava ao seu redor, Eduardo sentiu as cordas invisíveis que o prendiam e se retorciam, um grito interno de revolta se formando. Antes que ele pudesse tentar se libertar, Vicente se aproximou mais uma vez, o sorriso de uma criatura impiedosa se estendendo. Prepare-se, Eduardo, aqui está a verdadeira piada. Vicente levantou as mãos, fazendo os corpos ao redor começarem a dançar em um ritmo mórbido, sincronizando-se como bonecos. A última coisa que Eduardo ouviu antes de perder a consciência foi a risada de Vicente, crescente, repleta de promessas terríveis. E no fundo de sua mente, uma última pergunta perturbadora ficou ecoando. Será que ele vai realmente escapar? Eduardo estava em uma espécie de apagão mental. Tudo à sua volta girava em uma espiral alucinante. As risadas, os rostos distorcidos e os murmúrios eram apenas um zumbido em sua mente. Sua mente não conseguia mais distinguir a realidade da fantasia. A dor o havia consumido e ele se permitiu ser tragado para as trevas. No entanto, ao abrir os olhos, Eduardo não encontrou a completa escuridão que esperava. Ele estava de volta ao palco. O palco de sua comédia, como se a realidade houvesse se solidificado ali, como se tudo o que havia vivido até agora fosse apenas uma ilusão. Era um palco vazio e ele estava só, frente a um público que não fazia som, apenas os olhares vazios que observavam tudo. Suor escorrendo por seu rosto, suas mãos tremendo sem controle. Eduardo teve um impulso de levantar-se, mas foi interrompido pelas risadas ainda mais altas, agora ensurdecedoras, de Vicente, que estava ali, no palco, mas não fisicamente. Seu corpo estava ausente, mas sua voz estava por todo lado, preenchendo cada espaço como um tumor crescente. A piada nunca teve graça, Eduardo. Eu não preciso mais de um boneco como você para me divertir. A voz ecoava com um tom cruel, quase zombando de cada palavra. O palco, aos poucos, foi tomando formas inquietantes. Ele foi transformado em um cenário distorcido. As cortinas de veludo se esticavam, rasgadas pela própria existência do sofrimento. O piso de madeira rangia como se a estrutura do próprio lugar estivesse cedendo sob o peso da tragédia que havia acontecido ali. De repente, Eduardo viu um movimento. Algo estava se arrastando pelas sombras. As figuras, distorcidas como antes, estavam avançando sobre ele mais uma vez. Mas dessa vez, elas não eram mais meros marionetes. Cada uma das figuras, agora de carne e osso, estavam indo para ele,
E Eduardo se percebeu diante de algo ainda mais aterrorizante. Estavam vivas, conscientes, controladas por algo muito mais sombrio. Você nunca escapa de seus erros, Eduardo. Você os criou e agora você é a razão para todos os horrores ao seu redor. A voz de Vicente ecoava em suas veias, se tornando um grito agudo, incômodo, cortando sua mente. Eduardo começou a se lembrar das pessoas que ele havia desprezado em sua vida, as piadas que contou às custas de tantos. Ele viu cada um dos rostos das figuras deformadas, e agora elas tinham uma única expressão: desespero. Era o desespero de quem foi manipulada, de quem se tornou vítima. E Eduardo entendia, sem querer, sem pedir para entender. Ele era o autor daquela dor. A cena agora mudava conforme ele cedia à angústia. Uma figura, agora em foco, se aproximava. Seu próprio reflexo. Você não se percebeu, não é, Eduardo? Você não compreendeu o quanto estava perdido antes de tudo começar. Você foi o responsável por ser arrancado do palco real. Sua versão distorcida sorria de forma grotesca, olhos vazios fixados em seu eu real, no fundo da decadência de tudo. A imagem que ele estava vendo era ele mesmo, mas irreconhecível. Era o próprio reflexo de seus fracassos, de suas falhas. O peso de cada escolha sua estava ali, à sua frente. A moral que ele parecia zombar de maneira contínua agora se tornava um lembrete sangrento. Eduardo estava diante de seu próprio julgamento final. Você podia ter dado sentido à vida das pessoas ao seu redor, mas preferiu se esconder atrás da máscara nas sombras. Agora você tem de pagar. A versão deformada de Eduardo falou, o sorriso retorcido mostrando dentes podres. Chegou a hora, Eduardo. Vicente finalmente apareceu diante dele com uma risada sádica acompanhada de um gesto, como se pressionasse Eduardo no momento certo. Mas pela primeira vez, Eduardo não se sentia totalmente derrotado. Ele percebeu que ainda havia algo que ninguém, nem Vicente, podiam controlar. Sua própria vontade de sobreviver. Sua dor o consumia, mas havia algo nas profundezas de seu ser que ainda estava lutando. Ele olhou para Vicente, o boneco, e reconheceu a única coisa que lhe restava. O reflexo da própria autossabotagem, a verdadeira piada. Ele sabia o que tinha de fazer, mas era um risco irreversível. Se fosse ou não o fim, ele lançou um olhar final para o vazio e disse em tom sombrio: Eu sou mais do que essa piada, Vicente. Eu posso ser mais. Antes que a risada de Vicente continuasse, Eduardo fechou os olhos. Fechou-os com todas as forças, tentando ignorar o caos ao redor. Quando abriu novamente, ele não estava mais no palco. Não havia mais risadas, não havia mais o peso das figuras. O silêncio de um vazio pesado tomou lugar de toda a sensação de pavor que antes dominava sua mente. Eduardo olhou ao redor e foi tomado por uma estranha sensação. Eu consegui? Tudo parecia tão quieto, tão vazio. Mas quando ele virou-se para trás, um som familiar, um toque metálico. Em sua mão, um boneco. Vicente estava ali, mais real que nunca. O olhar de Vicente piscou por trás da máscara de risadas, seu sorriso inconfundível aparecendo, revelando um segredo assustador. E o último riso será o seu, Eduardo. Sempre será o seu. Gostou dessa jornada psicológica de terror com Eduardo e Vicente? A história explora os limites da mente humana e o preço da vaidade. E talvez te faça questionar até onde seus próprios demônios poderiam chegar. Se você se sentiu envolvido, inquieto ou até mesmo apavorado, não deixe de deixar seu comentário aqui embaixo. Compartilhe com seus amigos que amam uma boa história de terror psicológico, onde as risadas não são tão inofensivas quanto parecem. Até o próximo pesadelo.